Ela limpava os corredores de uma empresa que ninguém sabia o nome. Para a maioria, era só mais uma funcionária entre tantas. Invisível, silenciosa, sempre ali, mas como se não estivesse. Só que por trás do uniforme simples e dos passos, quase sem som, havia uma mulher com um dom raro. Ela falava 9 línguas, e por trás desse dom, uma história que o mundo precisava ouvir. O que acontece quando o cargo mais alto da empresa cruza o olhar com o talento mais ignorado do prédio? Esta é a história de Camila Reis, e ela vai mexer com você. Todos os dias, às 6h40, ela passava pela recepção de mármore branco com um balde numa mão e os cabelos presos num lenço florido. Ninguém dizia bom dia. Os funcionários, ainda segurando o café e presos no celular, desviavam como se ela fosse parte da mobília, invisível. Até que, naquela terça-feira, um detalhe mudou tudo. Um visitante estrangeiro, apressado e perdido, entrou no saguão. Falava francês, com um leve sotaque africano, e procurava a sala de reuniões do 10º andar. A recepcionista sorriu sem jeito, tentou o tradutor automático, mas não conseguiu ajudar. O homem começou a ficar impaciente. Foi quando Camila, ajoelhada ao lado do cesto de lixo, olhou para cima. Com licença, senhor. Está procurando a sala do conselho? É no 10º andar, no fim do corredor, à esquerda. Silêncio. Denso, como uma cortina que cai. A recepcionista arregalou os olhos. O visitante abriu um sorriso aliviado e seguiu em frente com segurança. Camila voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas alguém estava observando. Do mezanino, Rodrigo Aziz, o novo CEO da empresa, havia acabado de chegar. Com a pasta ainda na mão e o casaco desabotoado, ele parou no meio do caminho e olhou para baixo. Ela falou em francês, murmurou mais para si do que para o assistente ao lado. Memorizou alguma frase para impressionar, disse o assistente, com um tom quase imperceptível de desdém. Mas Rodrigo não respondeu. Seus olhos seguiram Camila até que ela desapareceu no corredor dos fundos, com aqueles passos leves de quem já entendeu que não será ouvida. Camila Reis tinha 44 anos e um olhar que guardava páginas inteiras de histórias não contadas. Chegara naquela cidade com a filha pequena pela mão e um diploma de letras na mochila, conquistado com esforço numa universidade pública da Colômbia. Mas ali, seus diplomas não valiam nada. As línguas que ela falava eram ignoradas, como se fossem apenas barulhos sem valor. O uniforme cinza da empresa era a única coisa que lhe dava algum tipo de identidade. E mesmo assim, uma identidade invisível. Camila morava num pequeno apartamento de um cômodo, no último andar de um conjunto habitacional antigo. Dividia a cama com a filha adolescente e transformava a cozinha em sala de estudos, nas noites em que o corpo ainda aguentava ficar de pé. Mãe, você ainda vai voltar a dar aula algum dia? Perguntava Clara, com aquele sorriso doce que herdou da avó. Claro que sim, meu amor. Mas por enquanto, a gente ainda aprende bastante aqui também, respondia Camila, apontando para o caderninho surrado com palavras rabiscadas em 9 idiomas diferentes. Aquele caderno era seu maior tesouro. Uma espiral de capa vermelha, já desbotada, recheada de traduções de poemas, provérbios, regras gramaticais africanas escritas em alemão e até orações em árabe. Camila misturava as línguas do mundo com as receitas da mãe e os conselhos do pai. A palavra certa é como uma chave, dissera ele uma vez. Às vezes, só é preciso dizer um bom dia no idioma certo para abrir uma porta. Camila levava essa frase a sério. Limpava os escritórios como um bibliotecário cuida de livros raros. Tudo em seu lugar, cada folha alinhada, cada objeto retornando à posição exata, com a precisão de quem valoriza os detalhes. Enquanto os andares da empresa tremiam com reuniões, metas e planilhas, ela ouvia tudo. Não por curiosidade, mas por aprendizado.
Seus fones de ouvido, escondidos sob o lenço florido, tocavam podcasts com entrevistas em inglês, discursos em italiano, notícias em russo. Às vezes, ela parava, anotava uma palavra nova, traduzia com cuidado no caderno como se desenhasse. Foi por isso que naquela manhã entendeu perfeitamente o francês do visitante. Não foi sorte nem milagre, foi memória, escolha e resistência. A sede da empresa ocupava 3 andares de um prédio espelhado no coração do centro financeiro da cidade. Na entrada, uma frase em aço inox brilhava sob o vidro: "Excelência é a nossa linguagem." Mas Camila sabia. Aquela linguagem não era feita para todo mundo. Nos corredores, os saltos batiam apressados, os ternos eram justos, os relógios discretamente caros. O tempo ali não era medido em minutos, e sim em metas. Camila chegava às 7 da manhã com sua vassoura na mão, quando os primeiros funcionários já estavam em seus lugares. Passava despercebida, mesmo cruzando os mesmos rostos, nos mesmos elevadores todos os dias. "A faxineira de novo no elevador?" murmurou certo dia um gerente de marketing, conferindo as horas. "Isso nos atrasa." "Você sabia?" emendou um rapaz ajeitando a gravata. Camila apenas deu um passo para trás, desceu um lance de escadas e esperou o próximo elevador. Havia um homem em especial que tornava o ambiente ainda mais pesado. O Sr. Álvaro Duarte, diretor da empresa. Ele era conhecido pelo sorriso educado e pela pressa impiedosa com qualquer um que não se encaixasse no molde da empresa. Bastava um pano esquecido fora do lugar, uma limpeza fora de hora, ou até o cheiro um pouco mais marcante do sabonete barato, que Camila usava para ele franzir a testa. "Senhora Camila", ele chamou um dia, na frente de 2 colegas, com aquele tom ensaiado. "Aqui valorizamos o profissionalismo. Isso inclui discrição. Por favor, evite interações com os visitantes. Eles vêm para negócios, não para distrações culturais." Camila apertou o caderno contra o peito, como se guardasse um pedaço de si mesma. Não respondeu, apenas assentiu com um aceno lento da cabeça. "Claro, senhor", murmurou num tom baixo, quase reverente. Mas por dentro repetia em francês: "Ils ne savent pas de quoi ils parlent." Eles não fazem ideia. Lá nos andares de cima já circulavam rumores. "A faxineira fala francês", diziam. "Deve ter decorado uma frase. Só pode. Capaz de ser daquelas histórias montadas para viralizar." Camila fingia não ouvir, mas escutava tudo. Cada palavra, cada risadinha abafada. 2 dias depois do episódio com o visitante, chamaram-na na recepção. O uniforme era diferente. Um novo grupo chegaria para uma reunião importante e o andar executivo precisava estar impecável. "Deixa tudo arrumado no 8º", disse a funcionária, sem sequer olhar para ela. "Vai vir um diplomata internacional." Camila subiu com os materiais como sempre fazia. Ao entrar na sala, viu os monitores sendo ligados, garçons alinhando pratos e copos. Um homem de terno claro falava em árabe com outro. O sotaque ela reconheceu na hora. Libanês. Familiar, como os áudios que escutava em casa. Sem pensar, aproximou-se com discrição e disse em árabe claro e gentil: "Sabah el-Khair, hal tamtil al-Hukuma al-Lubnania." "Bom dia. O senhor representa o governo libanês?" O homem parou surpreso, os olhos brilhando. "Naam, wa anta tatahaddatina al-Arábia." "Você fala árabe?" "Ta'allamt min al-madaris wal-kutub", respondeu Camila sorrindo. "Aprendi nas escolas e nos livros." Foi aí que a porta se abriu de repente. Era Duarte, o diretor de RH, acompanhado de 2 coordenadores. Ao ver Camila conversando com o visitante, parou seco. "Com licença", interrompeu a voz cortante. "Você não deveria estar aqui. Retorne ao seu setor." O diplomata tentou intervir. "Desculpe, ela estava apenas me ajudando." Mas Duarte o cortou. "Temos intérpretes profissionais para isso." E sorriu. Falso.
A senhora Camila está aqui apenas para limpar. Os olhos de Camila não abaixaram, mas a voz dela se calou. Ela segurava um pano na mão, fez uma leve reverência e saiu em silêncio. No corredor, um dos garçons comentou baixinho: acho que ela entende mais de diplomacia do que aquele diretor. Camila desceu as escadas devagar, mais por precisar respirar do que por cansaço. Ao chegar no térreo, tirou o caderno da bolsa, foi até a última página e escreveu uma nova palavra: intérprete. Camila falava 4 línguas fluentemente, não por exibição, mas por memória, por histórias que ouviu e guardou com o coração. Um dia, alguém ainda a ouviria com respeito. Ela tinha certeza. Era uma sexta-feira, quando a empresa recebeu uma comitiva de investidores internacionais. Gente do Japão, da Alemanha, da África do Sul, todos chegando para uma rodada de negociações com a alta cúpula. O clima nos andares superiores era tenso, visivelmente tenso. Rodrigo Assis, o CEO recém-nomeado, até tentava manter a compostura, mas sabia bem o tamanho do jogo que estava prestes a começar. Pouco antes da reunião, um dos tradutores contratados veio com uma notícia ruim. O intérprete japonês não chegaria a tempo, problema no voo, pânico nos bastidores. O diretor de operações andava de um lado para o outro colado no celular, tentando uma solução. Vamos improvisar, Rodrigo, disse Álvaro nervoso. Dá para usar o inglês como língua base. Rodrigo franziu o senho. Não era o ideal. E todos sabiam. Resolver questões delicadas sem o idioma nativo? Um risco. Foi nesse momento que Camila passou discretamente pela sala de apoio, carregando uma caixa de produtos de limpeza. Ouviu algumas palavras mal pronunciadas em japonês, doídas nos ouvidos de quem sabe o idioma. Parou por um instante. Respirou, fundo, e teve aquela coragem que vem do instinto. Abriu devagar a porta sem entrar. Com licença, senhor Rodrigo. Desculpa interromper. Talvez eu possa ajudar se for mesmo necessário. Álvaro soltou uma risada seca. Isso aqui não é uma audição de dublagem, senhora. Estamos falando de contratos milionários. Rodrigo, no entanto, olhou para ela com calma. Você fala japonês? Eu leio e entendo muito bem. Ouço com mais fluência do que falo. Estudei por anos. Posso tentar traduzir se acharem útil. Rodrigo hesitou. Pensou. Então fez um gesto com a mão. Entre. Temos 5 minutos. Vamos ouvir você. Camila se aproximou com discrição. A mesa já estava organizada, embora com olhares desconfiados. Ela pegou um dos documentos trazidos pelos executivos japoneses e começou a ler em voz baixa, traduzindo com clareza cada ponto. Técnica precisa, segura. Explicava os termos com pausas bem colocadas, como quem realmente compreende o que diz. Este termo koeki-yoki, ela explicou, se refere a uma fusão estratégica com benefícios comerciais mútuos. Um dos japoneses a encarou impressionado. Curvou levemente a cabeça em sinal de respeito. Anata wa doko de Nihongo, o manabimashita ka? Perguntou. Onde você aprendeu japonês? Ela sorriu com serenidade. Watashi wa kodomo no Tokikara Ongaku Tohon. De manabimashita. Desde criança, com livros e música, o silêncio que se seguiu não era de desconforto. Era reverência. Rodrigo olhou em volta, absorvendo o momento. Parece que a gente encontrou mais do que uma intérprete, disse. Encontramos alguém que realmente sabe ouvir. Pela primeira vez, Álvaro não respondeu. Não porque não quis, porque não tinha palavras. Prepare-se para sentir. Corte para uma casa simples nos arredores de Cali, na Colômbia. Lá fora, uma chuva fina dança nas telhas, criando uma trilha sonora suave. Dentro de um quarto pequeno, uma menina de cabelos cacheados se diverte tentando repetir sons curiosos que saem de um rádio portátil. O pai, um homem magro, com mãos marcadas pelo tempo,
Entra com um sorriso calmo. Hoje é japonês, pai, mas é muito difícil. Parece música e matemática ao mesmo tempo. Ele se senta ao lado dela e entrega um caderno de capa azul, já com sinais de uso. Escreve do seu jeito. Se errar, tenta de novo. Se cansar, descansa, mas não desiste. Ela o olha com atenção. Por quê? Porque cada palavra nova é uma janela. E um dia, alguém vai precisar que você abra uma janela que mais ninguém consegue abrir. Ela sorri. O pai a beija na testa e sai. A menina volta a escrever com o cuidado de quem sabe que está construindo algo invisível, mas poderoso. Corte para uma sala de aula noturna. Camila, agora adulta, está concentrada. Numa sala simples, o professor escreve no quadro: interpretação simultânea. Técnica, empatia. Camila anota com vontade. O professor explica: o intérprete não, é só uma ponte. É o primeiro a entender que toda voz merece ser ouvida. De volta ao presente. Camila fecha os olhos por um instante na sala de reuniões da empresa. Como se ainda escutasse a voz do pai, entrelaçada às palavras de seus professores e das pessoas do mundo inteiro que ela aprendeu a ouvir, mesmo quando ninguém prestava atenção. Mas agora, algo mudou. Todos os olhos estavam nela. Na segunda-feira seguinte, o CEO Rodrigo convocou uma reunião extraordinária no auditório principal da empresa. O burburinho se espalhou como fogo. Diretores, coordenadores, uns ansiosos, outros só curiosos. Camila havia sido chamada antes de tudo começar. Estava no vestiário, trocando de roupa, quando ouviu: "Pode me acompanhar, por favor?" Ainda com o uniforme cinza, ela foi. Rodrigo fez um gesto simples com a mão, como quem diz: "É por aqui, é com você." O auditório ficou em silêncio. Eles entraram juntos. Camila andava ao lado do CEO. Não olhava para o chão, mas também não desafiava. Apenas caminhava. Rodrigo pegou o microfone e falou: "O motivo desta reunião é direto. Nos últimos dias, uma colaboradora que muitos aqui nem conheciam pelo nome mostrou o que significa valor de verdade. O valor que não vem do cargo, nem do currículo. Não era o crachá que definia valor. Era o que se carregava em silêncio, com constância. Constância, aliás, parou e olhou para Camila com um brilho diferente nos olhos. Então, pela primeira vez diante daquele público, Camila Reis se apresentou. Falava 9 línguas. 9! Aprendidas sozinha, com livros antigos, rabiscados e gravações em fitas que quase nem funcionavam mais. Foi com essa bagagem invisível que ela salvou uma negociação internacional quando tudo parecia prestes a desabar. Um sussurro percorreu o auditório. Na primeira fileira, Álvaro cruzou os braços, visivelmente incomodado. "Com todo respeito, Rodrigo", disse ele. "Não acho adequado confiar um cargo de responsabilidade internacional a uma funcionária da limpeza. O que ela fez foi improviso." Rodrigo respirou fundo. "Álvaro, você estava presente quando ela foi desrespeitada naquela função." E ficou em silêncio. "Nós não vamos repetir esse erro." Ele então se virou para Camila. "Camila, você pode nos ajudar com este contrato?" Entregaram a ela um documento técnico, recém-chegado da filial alemã. Ela o recebeu com firmeza, leu cada linha em voz alta, com calma e precisão. E então comentou com segurança: "Este termo, Haftungsbeschränkung, é mais complexo. Ele se refere à limitação de responsabilidade, mas nesse contexto exclui certos riscos comerciais quando integrados a cláusulas de fusão." Um silêncio profundo tomou conta do auditório. Um silêncio que dizia mais do que qualquer aplauso. Rodrigo concluiu: "Competência não grita, competência age." A partir de hoje, Camila assume oficialmente como consultora de comunicação intercultural desta empresa. Álvaro abaixou o olhar, enquanto outros funcionários que antes duvidavam começaram um a bater palmas. Logo, a sala inteira estava de pé.
Não era uma formalidade, era respeito de verdade. Camila não chorou, mas nos olhos dela havia aquele mesmo brilho antigo. O da menina que estudava palavras difíceis à luz fraca de uma lâmpada emprestada. A nomeação de Camila reverberou, muito além daquele prédio. Dias depois, setores diferentes começaram a pedir sua presença em reuniões de análise contratual e treinamentos sobre diversidade linguística e cultural. Rodrigo mandou fazer um novo crachá. No lugar de serviços gerais, agora se lia Camila Reis, consultora intercultural. Enquanto isso, o diretor Álvaro Duarte, que antes mal reconhecia sua presença, foi convocado para uma reunião com o Conselho Administrativo. A empresa havia iniciado uma reavaliação da equipe de gestão após receber denúncias internas de discriminação e condutas impróprias. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo entrou na sala da diretoria com uma pasta nas mãos. Recebemos formalmente 3 queixas de conduta. Houve silêncio na sala, mas havia algo poderoso naquele silêncio. O valor de quem insiste mesmo sem palco, mesmo sem aplausos. Constância parou, olhou para Camila. Camila Reis, que aprendeu 9 línguas sozinha com livros velhos e gravações, empoeiradas, que salvou uma negociação internacional inteira com dignidade no momento em que a estrutura oficial falhou. Um leve murmúrio percorreu o auditório. Álvaro, sentado na primeira fila, cruzou os braços, firme. Com todo respeito, disse Rodrigo, não acho adequado colocar alguém da limpeza em uma posição internacional. Ele improvisou. Rodrigo respirou fundo. Álvaro, você estava lá quando ela foi desrespeitada diante de todos e ficou calado. Não vamos repetir esse erro. Ele virou-se para Camila. Você pode nos ajudar com esse contrato? Entregaram-lhe um documento técnico recém-chegado da subsidiária alemã. Ela leu em voz alta, pausadamente, e traduziu com precisão. Fez uma observação. Haftungsbeschränkung, uma cláusula complexa de limitação de responsabilidade. Explicou o termo com clareza. O auditório caiu em um silêncio reverente. Rodrigo finalizou. Excelência não se grita, se demonstra. E a partir daquele momento, Camila foi nomeada consultora de comunicação intercultural da empresa. O diretor Álvaro e outros olhares anticéticos se curvaram em respeito. O público se levantou em uma ovação que não era apenas formal. Era genuína. Camila não chorou, mas seus olhos brilharam como os de uma menina que um dia estudou palavras difíceis sob a luz fraca de uma lâmpada emprestada. Sua nomeação ressoou além das paredes da empresa. Dias depois, outros setores começaram a pedir sua presença em análises contratuais e treinamentos em diversidade linguística e cultural. Rodrigo mandou fazer um novo crachá. Agora dizia Camila Reis, consultora intercultural. Álvaro Duarte, o mesmo que a desprezava, foi chamado para uma reunião com o conselho. A gestão inteira começou a ser reavaliada após denúncias internas de discriminação e conduta imprópria. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo entrou na sala do diretor com uma pasta. 3 denúncias formais, todas relacionadas à conduta discriminatória. O caso seria encaminhado ao setor jurídico. Enquanto isso, Álvaro foi afastado temporariamente. Tentou se defender, mas sua voz saiu fraca. Estamos mesmo tomando decisões administrativas com base em simpatia pessoal? Questionou. Rodrigo, sem levantar a voz, respondeu. Estamos agindo conforme os valores que estão escritos na entrada desta empresa. Poucos apenas lembram, menos ainda vivem. Na semana seguinte, nasceu um novo programa interno, Línguas que Lançam. Camila passou a conduzir workshops culturais e linguísticos para todos os níveis da empresa. Pela primeira vez, o auditório lotou sem obrigatoriedade. Gente que nunca havia se dirigido a ela, agora escutava com atenção. No primeiro encontro, Camila entrou com um mapa mundi nas mãos. Usando um marcador azul, circulou palavras comuns em diferentes idiomas: respeito, escuta,
refúgio. Mudam os sons, mas não o sentido, disse, diante do quadro negro. Precisamos reaprender a ouvir. Ao fim da aula, um funcionário que antes se incomodava com ela no elevador se aproximou. Você tem material para eu começar francês? Camila entregou uma cópia do próprio caderno com uma nota. Bonjour. Bem-vindo ao mundo. Meses depois, ela já não usava mais o uniforme cinza. Suas roupas eram simples, mas carregavam uma elegância calma. Caminhava pelos corredores com um crachá que já não era só um ID, era um símbolo. Todos a cumprimentavam, alguns com um leve aceno, outros com um bom dia em algum idioma aprendido com ela. No 8º andar, agora renomeado como Sala da Escuta Global, ela concluiu mais um workshop. No quadro, lia-se em português, espanhol e inglês. A dignidade é universal. Ao final da aula, sua filha entrou discretamente e ficou na porta. Estava de uniforme escolar, mochila no ombro. Camila sorriu com os olhos. Ao se despedir dos colegas, aproximou-se da filha e entregou-lhe algo embrulhado em um lenço azul claro. Era o caderno vermelho. Mãe, mas esse é o seu mundo. E Camila respondeu, e agora ele é seu. Eu já abri as portas que precisava abrir. Agora é você quem vai atravessá-las. Elas se abraçaram ali mesmo devagar, como quem entende que há momentos que não se traduzem, apenas se vivem. Na parede, uma foto recente mostrava Camila em roda de conversa com jovens colaboradores da empresa. Ao lado, rostos diversos e atentos. Acima da imagem, uma frase gravada pessoalmente por Rodrigo. Quem escuta com respeito fala todas as línguas. Na saída, Camila e Clara passaram pela recepção. O segurança que antes apenas acenava com a cabeça, agora disse com entusiasmo, Bonjour, Madame Camila. Ela sorriu. Bonjour, seu Paulo. E seguiram em frente, sem pressa, com a leveza de quem já não precisa provar nada. Apenas continuar abrindo caminhos. Quantas Camilas passam ao nosso lado todos os dias e a gente não ouve? Quantas línguas pareciam distantes, quando na verdade era só alguém tentando ser compreendido em sua humanidade. Camila Reis falava 9 línguas, mas a mais poderosa era a da dignidade. E foi com ela, sem levantar a voz, que transformou uma empresa inteira. Agora pense, quantas histórias silenciosas estão por perto de você, em cada uniforme, sotaque, ou nome que ninguém se deu ao trabalho de aprender a pronunciar? E se Camila não tivesse sido ouvida? E se aquele sim tivesse sido mais um não? Quantos talentos ainda estão esquecidos nos corredores da indiferença? Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem histórias que resgatam o que o mundo tentou silenciar. E se você acredita que conhecimento, respeito e escuta podem transformar realidades, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem histórias como a da Camila, porque o bem não faz barulho, mas deixa marcas profundas. E quando uma voz invisível é finalmente ouvida, o silêncio se transforma em mudança.